Amém? Tudo bem com vocês? Que bom. Chegamos hoje no nosso penúltimo dia. Domingo que vem acabaremos. E desde já eu espero que esteja sendo uma bênção na vida de vocês. Fico muito feliz de poder saber que nesses 6 dias, 7 com o domingo que vem, vocês puderam aprender, puderam, acima de tudo, aplicar o que nós estamos ensinando à nossa vida prática, que esse é o nosso maior objetivo. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação e o juízo final. E se der tempo, eu vou dar uma pincelada novamente a respeito da marca da besta, que eu vi que algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas. Inclusive, uma irmã perguntou até no grupo ontem, eu só vi pela madrugada, por isso que não respondi. Quero tentar reexplicar de outra forma, para a gente entender um pouco melhor esse tão falado e procurado sinal da besta. Vamos lá em Mateus capítulo 24. Aquele texto que eu pedi no domingo retrasado, para que vocês pudessem ler em casa. Mateus 24. Como vocês já leram o capítulo 24 e o 25 e Marcos 13, eu vou ler apenas os primeiros versículos e alguns outros versículos desse texto, para nós compreendermos o que se trata o período da grande tribulação. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1. Nós iremos ler até o versículo 3. Todos encontraram? Diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não sejam derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Grande tribulação, ela faz parte do enredo, do contexto mais discutido dentro da escatologia. Porque a grande tribulação, ela está no meio da volta de Jesus diante das discussões que vocês presenciaram lá no grupo, que são boas para a nossa reflexão. Por quê? Existem 3 pensamentos escatológicos, 3 teorias que diz respeito à volta de Jesus. E essas 3 teorias estão ligadas à grande tribulação. Por quê? Porque a primeira teoria é a teoria dos pré-tribulacionistas. Por que pré? Porque os adeptos a esta teoria acreditam que Jesus voltará antes da grande tribulação de forma invisível para buscar a igreja. Existem os midi-tribulacionistas, que acreditam que Jesus voltará no meio da grande tribulação, também invisível, para buscar a igreja. Tanto os pré-tribulacionistas como os midi-tribulacionistas acreditam em 3 vindas de Jesus. A primeira, que ocorreu há 2000 anos atrás, quando o Verbo se fez carne. A segunda vinda, quando ele buscará a igreja, ou antes ou no meio da tribulação. E uma terceira vinda, que será após a grande tribulação, onde acontecerá o juízo final, resumindo. E existe a terceira teoria, que são os pós-tribulacionistas, que acreditam que Jesus vai voltar após a grande tribulação. Tanto os pré-tribulacionistas quanto os midi-tribulacionistas
acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Os prés acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes, e os mid-tribulacionistas acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio da grande tribulação, antes da grande tribulação se tornar aquele momento de dor, de sofrimento e de angústia. E os pós-tribulacionistas acreditam sim que a igreja passa pelo período da grande tribulação. Como eu compartilhei com vocês na primeira aula, a igreja do Nazareno, ela não tem uma doutrina escatológica. Ela dá a liberdade para que os seus pastores estudem essas teorias e cheguem à conclusão a respeito daquilo que eles acham mais coerente. Porque não importa se você é pós, mid ou pré. O importante é você crer na volta de Jesus. Isso para nós é o mais importante. Eu, por exemplo, sou pós-tribulacionista. Acredito que Jesus vem depois da grande tribulação e que a igreja passa pela grande tribulação. O pastor Reginaldo é pré-tribulacionista, acredita que a igreja não passará pela grande tribulação e será arrebatada. Eu brinquei com ele, eu falei, pastor, embora eu seja pós, eu torço muito para estar errado e o senhor está certo. Porque eu não quero passar pela tribulação, então eu torço muito para naquele dia o senhor estiver certo e a igreja for arrebatada antes. E nós entendemos que isso para nós são apenas teorias, porque o mais importante é o quê? Crermos na volta de Jesus. Voltando aqui para o texto, por que esse texto gera muita confusão diante das pessoas que tentam explicá-lo, que tentam apresentá-lo? Porque as pessoas confundem os ensinamentos que Jesus dá para os seus discípulos nesse texto. O que estava acontecendo no momento em que Jesus deu esse ensinamento para os seus discípulos? Como nós vimos, os discípulos estavam no templo de Jerusalém, templo magnífico, bonito, uma construção arquitetônica de primeira, ponto turístico daquela época para quem fosse na Palestina. E aí os discípulos, saindo do templo, olharam para Jesus e falaram, que templo bonito nós temos. Olha as pedras desse templo, olha o ornamento, olha o design, o arquiteto que projetou é muito bom. Jesus então olha para os discípulos e responde, vocês estão vendo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O templo será destruído. E dizer para o judeu que o templo iria ser destruído é falar algo muito sério. Por quê? Porque a centralidade da fé judaica está dentro do templo. É por isso que até hoje, quando as pessoas vão em Israel, elas vão no Muro das Lamentações. Você vai ver em Israel muitos judeus orando no Muro das Lamentações. Por quê? Porque o Muro das Lamentações foi a única coisa que sobrou do templo que foi destruído. Por isso que o Muro das Lamentações é um lugar sagrado para os judeus, porque foi a única coisa que restou do templo de Jerusalém. Então os discípulos, ao ouvirem Jesus falar que o templo ia ser destruído, ficaram perturbados. E aí o texto continua falando que Jesus, ao chegar ao Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular. Eu quero que você vá comigo no versículo 3. Quero ler novamente com você. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Quantas perguntas nós temos aqui? Quantas? 2 perguntas. Quantos pontos de interrogação nós temos nesse versículo? 2.
Os discípulos fizeram duas perguntas para Jesus. Primeira pergunta: quando que o templo será destruído? Porque Jesus disse que o templo seria destruído. Segunda pergunta: qual o sinal da tua vinda e dos finais dos tempos? Capítulo 24 e 25 de Mateus, Jesus está respondendo essas duas perguntas: destruição do templo e os sinais da vinda, da volta dele. Quando Jesus explicou isso para os discípulos, eu acredito que Jesus agrupou corretamente: olha, isso aqui é o sinal da destruição dos muros do templo de Jerusalém, isso daqui é o sinal da minha vinda. Mas quando eles escreveram o evangelho, eles misturaram as respostas, de sorte que o capítulo 24 e 25 são respostas diferentes para duas perguntas diferentes. E é por isso que esse texto gera confusão quando nós o lemos. Por quê? Porque muito da profecia de Mateus capítulo 24 já aconteceu. Porque foi a resposta de Jesus para a primeira pergunta: quando o templo será destruído? Por exemplo, Jesus fala em Mateus 24 a respeito que os discípulos, que os apóstolos seriam perseguidos e odiados pelo nome dele. Isso aconteceu. Todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados e perseguidos. Os discípulos de Jesus foram perseguidos pelos imperadores romanos. A perseguição aos nossos irmãos só acabou no ano 312 depois de Cristo. Isso significa que foram quase 300 anos de intensa perseguição aos cristãos. O templo de Jerusalém foi destruído 70 anos depois de Cristo, mais ou menos aí 36 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, muito desse texto que nós acabamos de ler aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Por exemplo, quando Jesus fala: olha, quando vocês virem o abominável da desolação que profetizou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia corram, ai das grávidas aquele dia. Jesus estava falando não dos sinais da sua vinda e dos finais do tempo. Ele estava falando do evento que aconteceu 70 depois de Cristo, quando o general Tito, general romano, sitiou Jerusalém por cerca de 7 anos, se eu não estou enganado, e destruiu completamente Jerusalém, destruiu o templo, massacrou os judeus. Por isso que Jesus fala, por exemplo, o texto que eu quero ler com vocês agora, por favor, que foi uma das perguntas que os nossos irmãos falaram a respeito da figueira. Deixa eu encontrar o texto aqui, porque sumiu. Correto. Muito obrigado, meu querido. 24, a partir do versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhe asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Qual é o problema? A pergunta que o irmão me fez domingo retrasado. Pastor, a figueira floresceu em 1943, quando Israel, 42, quando Israel se tornou nação novamente. E Jesus disse que não passaria aquela geração
A geração que viu a figueira florescer seria a geração que viria ele voltando. E por causa disso, queridos, muitas pessoas já marcaram até data e hora para a volta de Jesus. Porque quando chegou 1942, eles falaram, a geração de 40 anos. Então, até 1982, Jesus vai voltar. E aí Jesus não voltou até 1982, porque uma geração na Bíblia era contada com 40 anos. Aí eles falaram, não, a geração é de 70 anos. E agora estão dizendo que Jesus vai voltar entre 2017 e 2018. Por quê? Porque interpretam esse texto errado. Embora figueira seja, sim, um dos símbolos da nação de Israel, todavia Jesus aqui não está falando de Israel. Ele simplesmente usou a figura da figueira. Quando a figueira começa a florescer, é porque está próximo de dar fruto. E aí Jesus disse para os discípulos, quando vocês perceberem estes sinais, ele estará à porta. Ele quem? Aquele que iria destruir o templo de Jerusalém. Aí Jesus fala, não passará esta geração, que geração? A geração dele, até que estas coisas aconteçam. E de fato não passou, porque 36 anos depois, Tito entrou em Jerusalém e destruiu completamente Jerusalém. Então quando Jesus fala, não passará esta geração, até que tudo isso aconteça, ele não estava falando da sua segunda vinda. Ele estava falando exatamente de quê? Da primeira pergunta que os discípulos fizeram para ele. Quando que o templo de Jerusalém será destruído? Então, Mateus 24 é exatamente essa resposta à primeira pergunta e à segunda pergunta. E os sinais da sua vinda? Quando o Senhor irá voltar? Quais serão os sinais? Então, enquanto Mateus 24, para os discípulos, foi completamente escatológico. Por quê? Porque Jesus estava falando a respeito de algo que aconteceria no futuro dos discípulos. Para nós é escatológico, porque também trata de assuntos futuros, mas também trata de profecias que já aconteceram no ano 70 depois de Cristo. Até aqui tudo bem? Ok? Então, para o irmão que perguntou a respeito da figueira, a figueira que não retrata Israel, quando Jesus disse, essa geração não vai passar até que esses sinais aconteçam, Jesus estava falando do que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Não está falando de Israel florescendo e depois ele irá voltar. Por favor, queridos, cuidado com profecias que tentam pontuar a volta de Jesus, que tentam falar que Jesus vai voltar em tal data, que Jesus vai voltar até tal ano. Cuidado, é furada, não caiam nessa. Somente um sabe o dia que será a volta, é o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, mais ninguém. É um segredo de Deus para com Deus. E como nós falamos, será inesperado. Será inesperado. Será como um ladrão. Ninguém estará esperando que ele volte naquele dia. E a nossa expectativa é que nós sejamos encontrados fiéis diante dele. Amém? Segunda resposta que Jesus dá para os discípulos é a respeito dos sinais. Senhor, e os sinais da sua vinda? E qual será o sinal da sua vinda e dos fins dos tempos? E é exatamente isso que nós vamos trabalhar agora, porque retrata o período chamado de grande tribulação. E existem algumas teorias que tentam, por exemplo, mensurar o tempo da grande tribulação. Muitas pessoas pegam a profecia de Daniel das 70 semanas e diz que falta ainda uma semana profética acontecer, que essa semana equivale a 7 anos. Então, algumas pessoas acreditam que o período da grande tribulação
será um período de 7 anos, dividido em 2 partes de 3 anos e meio. A primeira parte é quando o anticristo toma o poder e consegue passar para as nações uma imagem que de fato não é a imagem dele. Os adeptos a essa teoria afirmam que serão 3 anos e meio de paz, e os últimos 3 anos e meio serão 3 anos e meio de grande sofrimento. Por isso a teoria dos midi-tribulacionistas. Jesus, ele, antes do segundo período da grande tribulação, que será um período de grande sofrimento, Jesus arrebata a igreja. Existem alguns outros estudiosos que falam que o período da grande tribulação será de 40 anos. E já existem outros estudiosos que não mensuram o período da grande tribulação. É algo que nós não podemos mensurar em dias. O que nós sabemos é que Jesus disse que por causa dos eleitos, ele abreviará aqueles dias para que ninguém se perca, porque será um período de grande sofrimento. Quero ler com vocês agora a partir do versículo 4, por favor. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Só até aqui por enquanto. Quais serão as características da grande tribulação? Primeiro, será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. Será um mundo em guerra aberta contra os seguidores de Cristo. Jesus disse que nos finais dos tempos, o sistema político, as pessoas se voltariam contra os seguidores de Jesus. Eu queria abrir um parêntese aqui para pontuar algo muito importante para vocês. Nós moramos aqui no Ocidente, continente América do Sul, em um país que temos liberdade religiosa. Independente de sua crença, você tem liberdade de professá-la sem ser perseguido. Quando nós olhamos para os nossos irmãos da Coreia do Norte, da China, do Egito e de alguns outros países que enfrentam uma grande perseguição por serem cristãos. Ser cristão na Coreia do Norte é pedir para morrer. Ser cristão no Egito, no Iraque, é pedir para morrer. O que eu quero dizer para os irmãos, que embora nós aqui não estamos sendo perseguidos, existem muitos dos nossos irmãos que estão pagando a sua fé com a própria vida. Portanto, por exemplo, se você chegar para os irmãos que estão na Coreia do Norte e falar para eles que a grande tribulação será um período de grande perseguição, que eles irão morrer por causa de Jesus, sabe o que eles irão dizer? Nós já vivemos isso daqui. Não que isso significa que é a grande tribulação, mas esses irmãos já estão vivendo tudo isso, que um dia o mundo irá viver completamente, porque o que será a grande tribulação no aspecto da perseguição? O
O que hoje acontece em localidades, em regiões geográficas diferentes, acontecerá no mundo como um todo. Acontecerá no mundo por completo. Não sei se você sabe, mas nos últimos 100 anos, preste atenção nessa pesquisa, nos últimos 100 anos, morreram mais cristãos martirizados do que em todo o período da igreja. Nos últimos 100 anos morreram mais irmãos, mais cristãos perseguidos do que nos últimos 1900 anos. Nós não conseguimos mensurar a perseguição que acontece com os nossos irmãos do outro lado. Pessoas que já estão sendo decapitadas, fuziladas, que veem os seus filhos, suas esposas, seus maridos sendo mortos e que não negam a sua fé. Todavia nós entendemos, pelo que diz as Sagradas Escrituras, que o período da grande tribulação, através do anticristo, que será o personagem principal desse episódio, irá perseguir todos os cristãos. Todos aqueles que carregam a marca do Cordeiro em seus corações serão perseguidos. Todavia, para um cristão, viver é Cristo e morrer é lucro. Quem é um cristão? É alguém que está preparado para morrer a qualquer momento, por causa de Jesus. O cristão é alguém que está preparado a ser martirizado a qualquer hora, por causa do Evangelho. Está preparado para isso? É interessante porque quando nós passamos por lutas, que qualquer ser humano passa, que um ateu passa, que quem não tem fé passa, que qualquer outro adepto de outra religião passa, a gente perde o emprego, passa por dificuldade financeira, fica doente, a gente diz o seguinte: estou passando por tribulação. Irmão, tribulação como essa, todo mundo passa, sendo cristão ou não. Perder o emprego acontece com todo mundo. Se envolver em acidente, acontece com todo mundo. Quando a Bíblia fala que Paulo fala, por exemplo, que as nossas leves e momentâneas tribulações produzirão para nós eterno preço de glória, Paulo não está falando dos nossos sofrimentos do dia a dia, que independe da nossa religião. Ele estava dizendo sobre aquilo que um cristão acarreta para a sua vida sendo cristão. Porque para Paulo, tribulação não tinha a ver com ter comida e não ter comida. Tinha a ver com o quê? Ser perseguido. E como ele foi morto e decapitado. Quando Jesus fala, olha, tem de bom ânimo, no mundo vocês irão passar por aflições, Jesus não estava pensando na nossa dor de barriga. Todo mundo tem dor de barriga. Ele estava falando da cruz que nós optamos em carregar por causa do nome dele. E é incrível hoje nós olharmos para muitos cristãos e percebermos como que é fácil abandonar a fé. Como que é fácil deixar Jesus de lado. Perdem o emprego, Deus não está comigo. Acontece um acidente, cadê Jesus? Passa por uma crise familiar, abandona o Senhor. Imagine diante de uma perseguição. Imagine diante de um mundo voltado contra Ele. Então nós precisamos rever algumas questões a respeito da nossa fé e da nossa convicção de vida. Ser cristão é alguém que está preparado para o martírio. Ser cristão é alguém que está preparado para morrer, porque, aliás, ele já entendeu que morreu na cruz com Cristo. Repetindo o que eu disse, ser cristão é alguém que fala como Paulo. De nada considero a minha vida importante para mim mesmo, se não cumprir em mim o propósito pelo qual eu fui chamado. Então, queridos, o período da grande tribulação será um momento de grande perseguição. Será um momento de lutas.
Será um momento que nós não teremos a liberdade de expressar a nossa fé como temos no dia que se chama hoje. Segunda característica da grande tribulação: será um mundo em franco declínio espiritual, moral e social. Será um mundo em franco declínio espiritual, moral e social. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, eu sugiro aqui, talvez para o próximo ano, ao presidente da escola dominical, marcar um estudo voltado tão somente para o livro do Apocalipse. Porque aí a gente consegue destrinchar bons estudos a respeito do livro do Apocalipse. Então fica dado a dica. O mundo da grande tribulação vai ser um mundo em grande declínio. Vai ser um mundo onde a moralidade vai estar completamente distorcida, mais do que hoje, pastor, com certeza. Vai ser um mundo em decadência espiritual. O amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. Querido, sabe por que Jesus fala de amor? Porque a nossa espiritualidade é pautada pelo nosso amor. O que evidencia um cristão, deixa eu dizer algo para você muito importante. O que evidencia um cristão não são os dons espirituais. O que evidencia um cristão não são os dons espirituais. Se lembra o que Jesus fala no próprio Evangelho de Mateus 24, 25, que naquele dia muitos chegarão a ele dizendo: Senhor, Senhor, e o que ele vai dizer? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Mas, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, falei novas línguas, curei enfermos. Em nenhum momento Jesus desmentiu aquilo que eles fizeram, porque de fato eles fizeram. Todavia, Jesus não os conhecia, porque eles não tinham vida com Deus. O cristão não é evidenciado pelos dons espirituais, o cristão é evidenciado pelo fruto do Espírito. Um cristão é evidenciado pelo fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, que é o amor. Vocês se lembram quais são os dois grandes mandamentos? Quais são? Jesus disse que se nós vivermos isso, nós cumprimos toda a lei e os profetas. Portanto, a minha espiritualidade, ela é marcada pela forma que eu amo. E não é esse amor sentimental que eu tenho pela minha esposa, pelos filhos, pelo meu amigo. É o amor cheio de atitude. É o amor que prova. É o amor que caminha junto. É o amor que age. É o amor que serve. Algumas outras passagens da Bíblia, Jesus fala que a volta dele seria como os dias de Noé. Compravam, vendiam, casavam-se, se davam em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. Falando de sinais que antecederiam a sua vinda. Quer ver uma coisa interessante, queridos? A gente está falando sobre o declínio espiritual, moral e social que haverá na grande tribulação. Alguém aqui sabe me dizer? Deixa eu procurar o versículo aqui. Alguém que sabe me dizer por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Por causa de imoralidade? E se eu falar para vocês que quem falou imoralidade está errado? Você sabe por que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Falta de assistência social. O que é isso, pastor? E a imoralidade, as perversidades que existiam lá, você está dizendo que foi falta de assistência social? Vai na sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Ezequiel,
capítulo 16, versículo 49. Eu te sugiro a grifar esse versículo na sua Bíblia. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. O versículo está aqui também, vou ler. Diz assim: ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Quero ler de novo. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Decadência moral que existiu em Sodoma já fazia parte do juízo de Deus sobre aquela cidade. Se você ler na sua casa Romanos capítulo 1, você vai ver que porque o povo passou a amar mais a criatura do que o Criador, se tornou um povo idólatra, Deus entregou esse povo para desonrarem a si mesmo nos seus próprios corpos. Quando a gente vê a imoralidade aumentar, isso já faz parte do juízo de Deus, porque o pecado, a consequência do pecado, o juízo de Deus, é na mesma altura do que o pecado que nós cometemos contra Ele. Nós desonramos o Criador, desonramos a Deus, adorando mais a criatura do que o Criador. Deus nos entrega para nós desonrarmos o nosso próprio corpo, como juízo daquilo que nós já estamos fazendo, porque o coração do ser humano se obscureceu diante dele. E aí chega o profeta Ezequiel e diz: pecado de Sodoma, falta de assistência social. Vivemos em um país que é um dos países mais marcados no mundo por desigualdade social. Passou uma reportagem semana passada, 50% da população brasileira não tem saneamento básico. 50% da população brasileira. Consequência de quê? Do amor que está se esfriando. Por quê? Porque assim como Sodoma e Gomorra, temos nos tornado pessoas egoístas, que se preocupam apenas com a nossa própria necessidade. Se você acha que está ruim, na grande tribulação, vai ficar pior. Então nós temos aqui, primeira marca da grande tribulação, grande perseguição contra os cristãos. Perseguição política. Haverá um homem no poder, dominando todas as coisas, que irá querer ser adorado. Mas os cristãos, de fato, não o adorarão. E é por causa disso que ele se voltará contra os cristãos. Vai aumentar imoralidade. Um mundo em declínio moral, social e espiritual. E terceiro, será um mundo indesculpável. Como assim, pastor? Olha o que diz o versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então verá o fim. É um outro texto que nós normalmente interpretamos errado. Embora a grande tribulação será um momento de grande perseguição, a grande tribulação também será um momento em que a pregação do Evangelho vai se expandir e na grande tribulação o Evangelho será pregado a todo mundo. Por isso as gerações que viverão na grande tribulação
serão gerações indesculpáveis. Por quê? Porque ouviram o Evangelho de Jesus. Há um princípio em toda a Bíblia. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais o povo cresce. No Egito, enquanto oprimiam e perseguiam os hebreus, eles cresciam. Novo Testamento, quanto mais perseguiam os cristãos, mais o número de cristãos crescia, a ponto do Império Romano se tornar o cristianismo religião oficial. Grande tribulação. Aliás, não vou nem entrar na grande tribulação. Você sabe onde o evangelho mais cresce em todo o mundo? China. Um dos países mais difíceis de se pregar o evangelho. Estima-se que na China tenham mais de 200 milhões de cristãos. Maior do que o número da população brasileira. País que persegue os cristãos. Quanto mais o povo de Deus é perseguido, mais o povo de Deus cresce. E na grande tribulação, por causa da perseguição, porque falar mal também é fazer propaganda. O que o anticristo, o que o sistema político irá fazer? Falar mal dos cristãos. Quem são os cristãos? Por que são cristãos? Falar mal também é fazer propaganda. Por isso que tem aquela famosa frase, que fale mal, que fale bem, lembrando de mim é o que importa. Grande tribulação, período de expansão do Evangelho. O Evangelho vai ser pregado nos 4 cantos do mundo. E aí Jesus completa dizendo, e então virá o fim. E então virá o fim. Acabando o período da grande tribulação, nós teremos o juízo final. Vamos lá no livro do Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra, o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os grandes e pequenos. Esses grandes e pequenos não está falando de crianças e adultos. Está falando dos poderosos e dos fracos, dos ricos e dos pobres, dos que tinham grande expressão midiática, política e daqueles que ninguém eram conhecidos. Quero ler o versículo 12 de novo. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mateus 25, Jesus também retrata esse mesmo episódio, dando alguns outros detalhes. Ele diz que no juízo final Deus vai separar os seus discípulos dos que não são, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes. E Jesus vai dizer para os seus discípulos, vinde bendito meu Pai, possui por herança a terra que vos tenho prometido desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, estava preso e vocês foram me visitar, estava nu e vocês me vestiram.
E os discípulos vão perguntar, mas quando nós fizemos isso para o Senhor? E Jesus vai responder, quando a um dos pequeninos, qualquer pessoa, vocês fizeram isso, a mim vocês me fizeram. Sabe o que isso nos ensina? Algo que eu acredito que já havia falado aqui. Só existe uma forma de servir a Deus, meu irmão. Eu espero que isso fique muito no seu coração. Se você esquecer todos esses estudos que foi passado aqui, lembrar isso, já estou muito satisfeito. Você não serve a Deus vindo na igreja. Você não serve a Deus cantando. Você não serve a Deus orando. Você não serve a Deus lendo a Bíblia. Quando você canta, quando você vem aqui, quando você ora na sua casa, você está se relacionando com Ele. Você não serve ninguém se relacionando com essa pessoa. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma forma de se relacionar com Deus. Estamos aprendendo mais dEle para que possamos o conhecer. Eu só sirvo a Deus quando eu sirvo o próximo. Eu só sirvo a Deus quando eu sirvo o meu irmão. É por isso que Jesus disse, quando tive fome me deram de comer, vocês me serviram. E vocês me serviram servindo o outro. Pedro, tu me amas? Amo o Senhor, sim. Pedro, tu me amas? Claro que te amo. Pedro, tu me amas? Amo. E as 3 respostas que Jesus deu para Pedro, a ele dizer que sim, foi. Então, cuide das minhas ovelhas. Sirva as pessoas. Você está servindo o seu irmão? Sendo instrumento de Deus na vida dele? Ou você quer Deus apenas para você? Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que Deus é exclusivo nosso. Eu sou exclusivo de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Mas Deus não é propriedade exclusiva sua. Deus não é propriedade exclusiva sua. Foi isso que aconteceu com os judeus. Eles acharam que Deus era deles, por isso que eles não queriam compartilhar Deus com ninguém. E ficaram presos em si. Isso muitas vezes tem acontecido com as nossas igrejas. Deus dos evangélicos. Deus é só meu, de mais ninguém. Ele é meu. E a gente não compartilha a nossa fé, a gente não serve o outro. A gente não abraça quem precisa de abraço, a gente não veste quem precisa ser vestido. A gente não ama quem precisa ser amado. E aí a gente corre o risco de orar, de curar, de fazer um monte de coisa para Deus e ouvir o que muitos irão ouvir. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque durante toda a vida você achou que estava me servindo, mas estava servindo a si mesmo. A maior artimanha do diabo não é fazer com que você o sirva. Deixa eu dizer algo bem claro para você. O diabo não quer que você sirva a ele. O diabo quer que você sirva a você mesmo. Se o diabo conseguir fazer com que você sirva a você mesmo, você já está fazendo a vontade dele. Muitas pessoas acham que servir o diabo é só se ajoelhar diante de um altar de Deus estranho, ou literalmente dizer, eu estou servindo o diabo. Existem muitas pessoas, gente boa pra caramba, nas nossas igrejas, dizimistas fiéis, que estão servindo ao diabo porque estão servindo elas mesmas. Lembra de Jesus, quando ele disse que iria para o martírio, que iria para a cruz, que iria morrer? O que Pedro falou com ele? Tem dó do Senhor, não vai não. Para com isso, Jesus, você é tão bonitinho, tão gente boa, você vai morrer, você vai para Jerusalém. Tenha dó de você, Jesus. Guarde a sua vida, salve a sua vida. O que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. É isso que o diabo fala. Coitado, irmão, você pensa muito nas pessoas, você tem que pensar em você mesmo. Tenha dó de você. Para que você está passando por isso? Você não precisa. É isso que o diabo está falando, sirva você mesmo. Sirva você mesmo. E aí chega o evangelho e diz, aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perdê-la. E qual que é o propósito do diabo? Que você salve a sua vida. Mateus capítulo 25 e Apocalipse, o texto que nós lemos, fala desse dia
em que os ímpios irão ressuscitar. Lembre de quando nós falamos sobre a ressurreição dos mortos? Os ímpios também ressuscitarão. Não é apenas os justos que irão ressuscitar. No juízo final, todos aqueles que não morreram em Cristo ressuscitarão e serão julgados e condenados. Pastor, se eles já estão no Hades, nesse lugar de tormento, por que eles serão julgados? Se eles já estão sofrendo. Vou tentar te explicar usando o nosso sistema jurídico penal. Quando, por exemplo, uma pessoa comete um crime que é legislado pelo direito penal, dependendo do crime, ele já vai preso. O que vai aguardar é apenas o julgamento para sair a sentença. Os que estão no Hades já foram acusados do crime. O que falta é apenas o justo juiz dar a sentença, mas já estão condenados. E o cristão será julgado no trono branco? Não. O que Jesus disse? Que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os cristãos já são salvos por causa de Jesus Cristo. O juízo de Deus caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Por isso, nós iremos apenas desfrutar da eternidade com o Senhor. Então, nós acreditamos no juízo final, faz parte do nosso credo cristão, da nossa crença, juízo final, onde um dia toda língua confessará e todo joelho irá se ajoelhar diante do Cordeiro. E toda boca irá dizer, Jesus Cristo é o Senhor. E para finalizar, tenho mais 5 minutinhos. Questão da marca da besta. Algumas pessoas ficaram muito na dúvida concernente à questão do chip. Primeiro, lá no livro do Apocalipse, quando fala da marca da besta, está dizendo que as pessoas serão obrigadas a usá-la. Obrigadas. E quem irá usar essa marca são aqueles cuja marca já está presente no coração. Então eu quero relembrá-los que nós precisamos, todo o capítulo 13 é simbólico. Por exemplo, vai sair uma besta do mar? Literalmente? Vai sair uma besta da terra que vai aparecer com chifres? Não. Aí quando chega lá no final do capítulo, fala sobre bocas de blasfêmias, sobre um monte, é tudo simbólico. Quando chega lá no último versículo, que fala sobre o número do seu nome, como que nós devemos interpretar? Como nós interpretamos todo o capítulo. Eu não posso interpretar um texto de uma forma e chegar lá no final e interpretar de outra. Então, nós precisamos relembrar que os leitores de Apocalipse, que receberam aquela carta, eles discerniram e sabiam quem era essa besta no contexto que eles estavam vivendo, que como nós falamos, número do seu nome, Nero César da 666. Pastor, mas no futuro haverá alguma marca física que poderá ser o chip? Queridos, há alguns anos atrás, a marca da besta era o código de barra, porque não havia chip ainda. Vocês, quem é que lembra que as pessoas acharam a marca da besta no código de barra? Durante toda a história, as pessoas ficaram procurando marca da besta, marca da besta, marca da besta. Hoje é o chip. Agora deixa eu te falar para você. Você sabia que você tem um monte de chip e você não sabe? Você tem chip no cartão de crédito, que você usa para comprar. Você tem chip no celular. Você anda com chip o dia todo, sem você saber. Então eu quero vamos partir do pressuposto, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que no futuro haja um chip que será colocado na testa ou na mão. Vamos partir desse pressuposto. O que o texto fala? Que haverá um ente, uma pessoa intitulada como anticristo, que vai declarar que essa marca é dela, e as pessoas não terão alternativa a não ser colocar a marca.
o qual eu creio que isso é simbólico. Se isso acontecer de fato, significa que o chip pode ser a marca da besta. Agora, vamos imaginar que sua bandeira de cartão de crédito mude o sistema. A partir de hoje não tem mais cartão, aliás, a partir de hoje não precisa nem andar mais com cartão de crédito. Você pode usar o seu próprio celular para fazer compra através do seu cartão de crédito. Hoje você vai no banco, por exemplo, você não precisa de cartão, sua digital. Vamos dizer que hoje a sua bandeira de cartão de crédito muda o sistema, a gente vai implantar um chip na sua mão. Significa que é a marca da besta? Claro que não. Porque a marca da besta é para aqueles que adoram quem? O anticristo. Você adora o anticristo? Então você não precisa se preocupar com isso, que se chegar no chip, que vai ser a marca da besta, e que se você colocar, você vai se tornar uma besta. Fique despreocupado com isso, descanse o coração em Deus. Porque o que existe de crente apavorado com esses mitos que aparecem na internet? E voltando a dizer, Apocalipse capítulo 7 fala que os escolhidos de Deus terão seu nome marcados na testa. Significa que Deus vai escrever o nome dele, o nome de Jesus na testa das pessoas? É simbolismo. Que já é o Espírito Santo. Todos nós temos um selo de Deus em nós. Que a Bíblia fala que o Espírito Santo é selo, penhor e garantia. Qual que é a prova que nós somos filhos de Deus? Porque o Espírito Santo está em nós testificando. Ok, queridos? Se tiver mais alguma dúvida, espero poder ajudá-los. Vamos abrir para 3 perguntas, por causa do horário. Esse controle que o chip traria, né? O anticristo saberia onde você está. Ontem eu estava aí, meu irmão e meu pai no Plaza Avenida Shopping. E nós entramos no Plaza Avenida e tanto eu, quanto meu pai, quanto meu irmão recebemos uma mensagem, não é um WhatsApp, uma mensagem mesmo, SMS, da Pizza Hut, dizendo que eles estavam no primeiro andar, se a gente quisesse, podia descer lá. Quer dizer, como é que eles sabiam que nós tínhamos acabado de entrar lá, né? Então esse controle de onde você está já existe. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, nós falamos muito de perseguição, como sinal da volta de Jesus, né, da grande tribulação. E há um tempo atrás, lá na barbearia, estava passando uma reportagem sobre os católicos no Oriente Médio sendo queimados, né? Queimados por servir a Cristo. E a pessoa que estava sentada na minha cadeira cortando o cabelo era evangélica. Então ela disse, olha rapaz, já começou a perseguição nos católicos. Já chega no povo de Deus. Então temos que ficar espertos. Então, eles não consideram cristãos, eles consideram só os evangélicos. A nossa ignorância, né, a nossa soberba. Eles não consideram um católico, por exemplo, cristão, que serve a Cristo, ser queimado como uma coisa que é um sinal. Mas só quando chegar na igreja evangélica e ser queimado os evangélicos, é que é considerado, né? Queria que o senhor falasse isso, que essa perseguição do cristianismo não é só evangélico. Que ela já existe e muitos católicos estão sendo queimados, né? Qualquer um que serve a Cristo, sendo evangélico ou não, já está sendo perseguido, né? Por isso que entra nessa conta do Senhor de nunca tantos foram mortos, né? É excelente pontuação. Queridos, eu costumo dizer algo. Deus não é evangélico, Deus não é católico. Deus é Deus. Deus não se prende a religião nenhuma. Quer ver uma coisa? Esses dias eu escrevi um artigo, eu disse o seguinte. Você sabe qual seria o maior escândalo dos evangélicos? Que se Jesus, vamos imaginar que Jesus hoje se encarnasse de novo, é exemplo, tá gente? Jesus não ia fazer parte de nenhuma igreja evangélica. Primeiro, a igreja evangélica que ele fizesse parte, todo mundo ia falar, é aquela que era certa, até Jesus está lá. Ele ia ser simplesmente Jesus. Jesus. E o propósito era que as igrejas evangélicas se esvaziassem para seguir Jesus. Porque foi isso que aconteceu quando Jesus veio. Quem era discípulo de João Batista passou a ser discípulo de quem? De Jesus. O próprio João Batista falou, vai, segue ele. Mas João, você está perdendo discípulo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu falei algo domingo retrasado, em uma pregação, que eu repito. Tem muitos católicos que eu tenho o prazer de chamar de irmão. Tem muitos crentes que nem de primo eu chamo.
Excelente pergunta. Pastor, os teólogos dizem, né, os teólogos prés, eles dizem que, eles alegam que a mulher, de Apocalipse 12, é Israel, e não a igreja, que será arrebatada. O senhor pode explicar sobre isso para a gente? Pergunta de novo, por favor. Os teólogos, os prés, né, os teólogos prés, eles alegam que a mulher de Apocalipse 12 é Israel, e não a igreja, que será arrebatada. O senhor pode explicar sobre isso? Esse texto fala da mulher que foi perseguida pelo dragão, que tinha uma criança. Está lá em Apocalipse capítulo, não me recordo agora, fugiu da cabeça, mas está lá no livro de Apocalipse. Queridos, existe, como eu disse, existem muitas teorias a respeito de arrebatamento, a respeito de quem que é a mulher. Muitas pessoas falam que a mulher era Maria, tanto é que Maria vai, quando Jesus nasce, vai para o deserto. Alguns dizem que é Israel, outros dizem que é a igreja. Eu creio sim que a igreja será arrebatada. A igreja vai ser arrebatada. Independente se é antes, no meio ou depois, o arrebatamento vai acontecer. Todavia, o que nós precisamos entender? O livro do Apocalipse, ele não foi escrito só para judeu. Ele foi escrito para a igreja. Então, por exemplo, quando a Bíblia, quem que Paulo diz que são os verdadeiros judeus? São aqueles que são filhos da fé e não geneticamente judeu. A igreja é chamada de Israel de Deus. Paulo fala que todos aqueles que vivem pela fé são filhos de Abraão. O que nós precisamos entender? Que o evangelho nivelou. Eu creio sim que nesse momento de grande tribulação haverá uma conversão, os judeus se converterão. E até hoje isso acontece. Existem muitos judeus que são cristãos. Interessante se você ler Romanos, Paulo responde essa pergunta no capítulo 9, 10 e 11. Quando ele fala, Deus abandonou o seu povo, judeu? Claro que não, porque até hoje existe judeu se convertendo. Então, semana que vem eu vou dar uma pincelada legal no papel de Israel na história da escatologia. Se eu não falar, por favor, me lembrem, tá bom, gente? Última pergunta. Aqui, pastor. Paz. Quanto a essa questão do final dos tempos e tudo mais, que é a pauta central do seminário, eu observo o seguinte: não há motivo para nós, em momento algum, temermos a isso, temos medo disso. Mas, se isso é relatado, Deus deu essa visão a João, é para que nós pensássemos em muitas coisas. Uma das essências assim, do que deveria ser a nossa postura como cristão, eu acho que é retratada quando, ainda no Velho Testamento, a gente vê a respeito do ano do jubileu. E nós desprezamos esses contextos, nós olhamos o Sermão do Monte e passa assim, como se fosse algo inobservável. A gente despreza vários contextos que a gente encontra, por exemplo, no livro de Eclesiastes, quando tange a vaidade. E aí determinados valores começam a entrar dentro da gente. E essa reflexão ela é importante. Hoje, a gente já começa a viver uma necessidade de um governo mundial. Por quê? A gente tem, por exemplo, a China, que está invadindo mercados com a sua forma produtiva e tudo mais. Vai chegar um momento que o Brasil não vai ter competitividade, como já não está tendo. O Brasil é um país, historicamente, exportador de commodity. Nós já temos fábricas fechando, porque o produto chinês está entrando. Os americanos, com a eleição do Trump, num discurso ultranacionalista. Vai chegar o momento em que vai se nascer a necessidade de gestão. E a gente acha que isso está vinculado a um chip. Eu vejo isso muito mais vinculado a uma necessidade governamental, a uma necessidade social, até mesmo pela nossa irresponsabilidade social. Hoje os evangélicos, eu digo isso com conhecimento de causa,
Aqui na região nossa, nós somos um dos maiores grupos religiosos. Porém, se nós mapearmos quantos orfanatos, quantos asilos são mantidos por instituições evangélicas, eu não teria condições de sentar numa mesa e dialogar com um espírita, porque eles fazem muito mais do que nós. Eu acredito que o diabo é extremamente inteligente, ele é extremamente esperto para usar dos mais variados recursos e artimanhas para manipular toda essa estrutura. E a gente está pensando que vai ser um chip. Eu acho que é um contexto muito mais ideológico, muitos valores que às vezes o mundo já foi dividido entre capitalismo e comunismo, e a gente esquece que muitos valores existentes dentro do comunismo não foi Marx que pensou e disse. A gente vê a essência disso bíblica. Tem contexto bíblico ali dentro. E uma das frases que você disse, eu acho muito interessante. 99% do que o diabo diz é verdade. É a mais pura verdade. O 1% é que faz toda a diferença. E se nós não abrirmos o olho e começarmos a viver algo novo, como comunidade, como igreja, se ver como igual, entender que a santidade não é atrelada a uma pessoa A, B ou C. Na oração do Pai Nosso, o Pai é de todos, é um Pai comunitário, não é um Pai exclusivo, e temos uma visão mais coletiva. Porque se nós nos fecharmos como comunidade, a gente está nesse caminho de Israel. E a gente tem eles como referência. É apenas um ponto de reflexão. As religiões iriam se unir, então eu não poderia andar com um católico, porque eu estava sendo ecumênico, e Deus condenava isso. Então eu passei a odiar católico, a odiar espírita. Eu cruzava com católico, eu atravessava a rua, porque o ecumenismo era ensinado para a minha geração como uma coisa assim terrível, é o capeta tomando conta de tudo, então o evangélico não se mistura com ninguém e pronto, acabou. Fazemos completamente o caminho oposto ao caminho de Jesus, que se assentavam, os únicos que você não veria numa roda sentada com Jesus eram os religiosos. O resto, Jesus se assentava com todo mundo. Exatamente. Ser igreja é estar no meio sem fazer parte do meio. Isso é ser igreja. Gente, Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição.